Olá pessoal, tudo bem? Jânio Lima, mais uma vez aqui para o canal Python DS. E hoje a gente vai para a segunda parte do nosso aprendizado, da nosso bloco aqui de aprendizado sobre funções em Python. Vocês já aprenderam a base, já aprenderam muita coisa ali na aula passada. Hoje vão aprender um conteúdo muito interessante, que é a questão de escopo de variáveis, para você evitar erros que podem ser muito comuns e evitar, por exemplo, depois quem vê a aula toda me responde o porquê lá nos comentários, porque que você hoje, aprendendo essa aula, vai evitar algumas situações em que você diz, pô, mas na minha máquina rodou. E aí chega lá na máquina do usuário, não roda, ou roda de forma diferente, ou dá erro. Então você vai aprender isso também, tem a ver com escopo de variável, e vai aprender também criar documentações profissionais das suas funções personalizadas do Python. E quem ficar até o final ainda vai ter um bônus de um tema que não estava no nosso escopo do treinamento. Não vou ensinar 100% dele, mas já vou dar aí uma dica que vai fazer você chegar lá na sua empresa ou com seu colega ali que está aprendendo Python também e agora dizer, ó, sei fazer isso aqui, cara. Então vai lá ver o que vai ter isso no final do nosso bônus da aula de hoje. Um abração, segue o canal, compartilha, dá o like, faz o comentário, para a gente ficar sempre aqui ativo e criando conteúdos cada vez melhores para nossa comunidade Python DS. Então, pessoal, vamos continuar agora com a segunda parte, Essa segunda parte ela é um pouco mais curta, aí depois a gente vai para a terceira, que volta a ser um pouco mais extensa, na mesma pegada da primeira, mas apesar de curta, ela vai tratar de alguns assuntos, dois deles que são muito importantes aí para o entendimento das funções e depois para a documentação das funções. O entendimento tem a ver com aqui o escopo de variável, que a gente já viu um pouquinho dele lá atrás, eu já mostrei de maneira implícita, que a gente vai entender explicitamente o que significa o escopo da variável, que é como você faz aquela diferenciação entre o que você referencia dentro da função, fora da função. E uma outra informação é a questão da ajuda, da documentação de funções, que é muito importante para você criar programas mais profissionais e também para que você consiga ajudar outras pessoas com as quais você trabalha de maneira colaborativa no entendimento daquilo que você desenvolveu e ajude a você mesmo, porque pode ser que você desenvolveu uma coisa hoje, daqui a 1 ano, 2 anos você vai utilizar e não lembra mais, então a documentação vai ser muito importante. Você já vem vendo aí uma forma de documentação que daqui a pouco eu vou explicar. Eu não falei até esse momento que isso faz parte da documentação, mas vocês vão perceber que vai fazer parte sim. Mas vamos lá então para a primeira parte, escopo de variável, e aí a gente tem a primeira parte aqui que seria variável apenas no escopo da função. Vamos entender, para isso eu criei uma funçãozinha que eu estou chamando aqui y inexistente, que vai receber um argumento chamado x e que dentro vai fazer uma determinada transformação ou uma operação. Então vamos rodar esta função. Aí agora eu vou pegar aqui um x qualquer, vou criar fora da função. Percebam que ali eu passei o x como argumento, aqui eu criei uma função y, fiz uma determinada operação. Para quem conhece aqui a aula de operações matemáticas vai lembrar o que é isso. Coloca aí os comentários, para quem viu isso aqui e lembra. Quem não viu ainda vai ver daqui a pouquinho, então volta lá na aula anterior. Mas vamos lá. Vou criar agora a variável x. Ok, tenho a variável x, tenho a minha função. Vou rodar aqui agora a minha função, que é realizando essa operaçãozinha aqui, a gente vai ver o resultado. Olha lá, ele fez uma operação que transformou a entrada x na saída 16. O que ele fez aqui foi elevar o x ao quadrado. Essa funçãozinha aqui, para quem não lembrava, para quem não viu a aula anterior, esta operação com 2 asteriscos, um só. Se eu fizesse isso aqui, ó, 4, asterisco 2, eu estaria multiplicando. Se eu coloco 4, asterisco, asterisco e um outro número, eu elevo o primeiro número ao segundo.
Se eu quisesse fazer, por exemplo, 4 asterisco asterisco 3, eu estaria levando 4 ao cubo. Então, basicamente, é isso que ele está fazendo. Mas o nosso foco não é isso. O nosso foco, como pode ter dado a entender o nome da função, é eu tentar acessar um y, que o Python vai me dar um erro aqui, ó. Vejam, eu criei o y aqui, criei o x aqui, fiz execução. Se você olhar no Spider, de cara você vai ver que aquele y não apareceu aqui em local nenhum. Se eu tentar exibir o conteúdo de y, olha, vejam o que ele fala aqui, ó, name y is not defined, ou seja, aquele nome, aquela variável y, não existe porque ela não foi definida. Então, qualquer tentativa de trabalho com esse y vai dar problema. Por quê? Porque aqui eu tenho o que a gente chama de uma variável no escopo da função. Isso significa que eu criei aquela variável apenas ali dentro. E eu retornei aqui, eu, na verdade, apenas exibi. Mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, return y. Eu posso aqui exibir e ainda dar um retorno aqui, ó. Vou rodar aqui novamente. Aqui não preciso mais criar o x, porque ele já existe, né? Mas vou rodar aqui o y. Ele novamente aqui, ó, ele mostrou 2 vezes, por quê? Porque uma vez aqui foi o print. Primeira vez que a gente está vendo o número 16 ali foi o print. A segunda vez foi o retorno. Eu posso armazenar esse y em qualquer lugar, como a gente aprendeu antes. Mas se eu tentar acessar diretamente o y aqui, ele novamente vai me dar a mesma coisa. O y não está definido. Então aqui o que eu retorno ou o que eu exibo são apenas os valores daquela variável que estão dentro da operação, da instrução que eu estou realizando aqui dentro. Quando eu criei essa variável aqui dentro, eu estou dizendo que aquela variável é uma variável temporária. Ela só vai ser criada pelo Python no momento em que a função for chamada. Então aqui eu defini, não criou nada. Apenas criou a própria função e deixou ela prontinha para uso. Aqui criei apenas o x. Ele criou o meu x aqui dentro do ambiente externo, melhor, aqui no ambiente externo, fora da função. Aqui eu chamei a função, que poderia ser, como vocês viram também na aula passada, de qualquer outra forma, não apenas com a variável x. Eu posso colocar aqui 10, por exemplo. Quando eu executo essa instrução aqui, que ele está elevando 10 ao quadrado, o que é que ele está fazendo passo a passo? Para a gente entender. Ele pegou o meu argumento, que pode ser uma variável ou um valor passado diretamente. Depois ele veio aqui para a primeira linha. Na primeira linha, o que é que ele fez? Ele criou uma variável y dentro do escopo da função, ou seja, como se fosse um ambiente separado. Eu tenho um ambiente aqui que a gente chama do ambiente em que eu estou aqui fora da função. Meu programa principal está rodando. Eu tenho um outro ambiente que fica separado, que é o ambiente que a gente chama do escopo da função. Então, dentro da função, ele pegou esse valorzinho 10, atribuiu ao primeiro argumento, que era um x, criou uma variável y. Dentro dessa variável y, ele atribuiu esta operação. Depois, pegou esta variável y, exibiu o resultado na tela. Por fim, pegou a variável y e retornou o valor daquela variável y para que eu pudesse utilizar de qualquer forma. O meu y, em nenhum momento, ele foi para fora, porque ele ficou restrito aqui dentro. Então, isso é o que a gente chama do objeto da variável, ou mesmo objeto, mas vamos lá, objeto é o outro tema que está intrínseco aqui, mas não vou entrar nele não. Pegou a minha variável, criou dentro do escopo da função e somente ali eu posso utilizá-lo. Qual seria a solução para isso? Primeiro, isso não é um erro, gente, isso é uma forma de funcionamento e não é exclusivo do Python. Normalmente você faz isso porque imagina que eu tenho um programa mega ultra complexo. Como eu falei aqui para vocês aqui, né? Esse nem é tão complexo, mas digamos aqui que eu tenho um programa. Que eu estou aqui ó, com uma função, outra função, ele começa a sair fazendo uma série de operações. E aí ele pega o resultado daquela função, como eu expliquei na aula passada. Vou até pegar a canetinha aqui para a gente voltar, meu cacuete de professor, né? Eu peguei aqui dentro do programa, tive uma determinada necessidade. Aí eu peguei aqui uma
um valor que estava em uma variável, passei como argumento de entrada da função, a função realizou determinado processamento e pegou aquele valor e retornou para o programa para que ele fosse utilizado de alguma forma. Quando eu faço isso, para mim o importante é o que eu estou passando para a função e o que ela retorna. Dentro da função, como eu falei para vocês na aula passada, eu posso ter 100, 200, 300, 1000 linhas. O que eu quiser eu posso fazer lá de transformação. Imagina se cada variávelzinha dessa que o programa vai criando aqui, ele deixasse ali solto para ser acessado em qualquer lugar. Teria uma facilidade que seria, aquela informação estaria prontinha ali à tua disposição, mas por outro lado ele pode, primeiro efeito prático, ficar gastando memória. Quanto mais variáveis eu tenho armazenando números, mais memórias, números ou qualquer outro conteúdo de dado, mais memória eu tenho utilizada do meu computador. Eu não sei o que a minha aplicação vai fazer aqui, eu não sei em que máquina vai rodar. Gente, pensem que aqui a gente está vendo uma visão geral, e eu posso, por exemplo, estar num equipamento muito bom, com muita memória, mas aquele programa pode ser utilizado num equipamento mais simples. Ou eu posso, inclusive, sei lá, estar criando um programa que vai ser utilizado num equipamento embarcado, né? O que é programas embarcados? Isso aí é tema para quem estuda ou vai trabalhar, por exemplo, com IoT, com sistemas de automação industrial, que podem usar a linguagem de programação. O Python tem uma versão dele que é utilizável para isso. E aí, se ele não faz isso, nesses equipamentos, por exemplo, mais simples, ou num equipamento de computação embarcada, ele precisa gerenciar aquela memória. Sabe qual é um outro problema? Se eu crio uma variável dentro de um programa e depois eu utilizo ela fora do programa, eu posso não saber, gerar uma confusão do que a gente chama de ambiguidade. Como é que eu sei que a variável y que eu estou referenciando é aquela que está aqui fora do programa, fora da função, no programa principal? Como é que eu sei que aquela variável é o que foi declarado aqui dentro da função? O Python não tem como saber, ele simplesmente começaria a subscrever e você teria problema. Vejam que um erro que eu deixei de propósito na aula passada e a gente corrigiu lá, que era essa aqui, olha, aqui estava escrito assim, ó, taxa ajuste. Aí vejam, eu tenho o nome taxa de ajuste aqui e tenho taxa de ajuste aqui. Se por algum motivo eu pegasse isso aqui, ó, imagine que eu fizesse, ó, taxa ajuste recebe um. Aí taxa de ajuste lá fora tem um outro nome, pode ter um outro valor. Eu começaria a gerar confusões se eu tivesse as variáveis sendo utilizadas e transportadas de maneira automática, sem ser explicitamente definidas assim pelo programador, em qualquer lugar do programa. Então, isso aqui não é um erro, é uma característica, inclusive de segurança do funcionamento das funções. E é uma característica que ela é muito similar em muitas linguagens de programação. Então, o importante é você saber, se você declarou aqui dentro uma variável, ela vai existir aqui dentro. Ela não existe, mesmo que eu retorne um valor, ela não existe fora da variável. Agora, digamos que eu tenho uma determinada variável que por alguma característica do meu programa, eu precise acessá-la com o mesmo nomezinho, exatamente com o mesmo valor, fora do programa. Existe uma solução para isso, usem com muito cuidado, com muita parcimônia, mas é meu dever de ensinar isso para vocês. Veja como é que você faria. Então, eu estou criando agora a mesma operaçãozinha ali, só que agora com uma função que eu estou chamando de y existente. Se aqui ele era inexistente, a minha falta de criatividade foi lá e disse, agora ele é existente, ele vai ser existente. Como que eu faço isso? Eu uso essa cláusulazinha chamada global. Quando eu uso a cláusula e na frente eu expresso o nome de uma variável, vejam que aqui eu não estou criando, eu estou dizendo que a variável que vai ser criada naquele meu escopo, naquela minha função, ela passará a ser uma variável do que a gente está chamando de global. Quando ela é global, ela pode ser usada em qualquer lugar do seu programa. Por isso que eu deixei, inclusive, no código isso aqui, ó. Deve ser feito se e somente se realmente fizer sentido aquela variável continuar viva, continuar existente dentro da função, porque isso pode me gerar alguns problemas.
Para a gente não gerar dúvida, eu vou apagar tudo que eu tinha criado até agora. Então vou lá dar um del em x. Não existe o y, mas eu vou fazer o del em y para de repente, vai que eu esqueci, fiz um corte aqui na gravação e esqueci. Mas nesse caso aqui não, ó, vejam, ele não existe. Então, como diriam os mágicos, nada nesta manga, nada nesta manga. Vamos agora rodar a nossa funçãozinha y existente, F9. Gente, eu estou o tempo inteiro, as últimas 2, 3, 4, 5 aulas fazendo F9, falando para vocês o tempo inteiro e brincando aqui no Spider, mas na primeira aula de estruturas de dados, que foi a aula de lista, eu ensinei todas as características de uso do Spider. Se ficar alguma dúvida nisso, volta lá na aula de lista, que na aula de lista o início dela foi um bônus, que foi ensinando como utilizar essa ferramenta que eu estou utilizando aqui. Isso que eu estou fazendo, é claro, vai funcionar em qualquer outra ferramenta, no Google Colab, que tem vídeo dele ensinando aqui no canal, no Python Idle, né, que é a ideia padrão do Python, em várias outras ideias isso vai funcionar. Mas aqui eu escolhi fazer dentro do Spider por conta dessa interatividade para vocês irem vendo passo a passo, tá bom? Então, parada essa conversa, já rodei aqui def y existente. O resto da função, percebam que é exatamente o mesmo que está ali em cima. Ó. Aqui eu nem vou botar o return para você ver que não tem a ver com o retorno, que isso aqui poderia gerar alguma confusãozinha. Eu não estou retornando, por isso que eu não acesso. Não é isso. O que faz você acessar fora é esse, é o global, nome da variável. Então, criamos ela. Vamos agora pegar, ó, nem vou criar a variável x, nem y, nem nada. Ó. Vou simplesmente vir aqui direto. Perdoem, desculpem. Chamar a função y existente, passar um argumento qualquer, e agora percebam a magia. Rodou, me deu o meu resultadozinho ali, né, que é o 7 ao quadrado, que é igual a 49. Vocês já viram aqui, porque eu estou no Spider, que ele já tem o y lá em cima. E a gente pode conferir fazendo agora o nosso print. Então, aqui sim, olha, o y ele passa a existir no meu escopo. Eu não precisei em nenhum momento criar aqui dentro. Digamos, Jânio, mas isso aqui você pode ter criado em outro momento. Não, gente, isso aqui vai funcionar exatamente desse jeitinho aqui, ó. Vou zerar tudo. Criar um programa do zero. Vou zerar tudo aqui. Pronto. Não tenho nada aqui. Poderia até reiniciar o Python e fazer do zero aqui como a gente está fazendo. Ó. Mas vou tentar, ó, del x, não existe x, ele não vai apagar nada. Del y, não existe y, ele não vai apagar nada. Del y existente, sei lá. Não tem ele aqui, não tem nada. Nada nessa mão, nada nessa mão. E vamos lá. Vou rodar o programa todo do zero, exatamente como ele está aqui. Então agora eu vou rodar com F5. Pronto. Rodei com F5, vejam que ele fez tudo, ele deu aqui uma mensagem, mas isso tem a ver com o arquivo ainda que eu estou utilizando. Mas esqueçam essa mensagenzinha por enquanto. Rodou o meu programa. O que ele fez? Criou minha função. Rodou minha funçãozinha. Fez esse print aqui de dentro, que ele está aqui. Fez esse print aqui de fora, mostrando que ele está aqui. E se eu quiser fazer aqui agora, ó, y, vamos rodar só o y. Tá aqui, ó, o y continua existente. Agora eu quero fazer y vezes 2. Desculpe, y elevado a 2. Vai trazer aqui. Então, o meu y, a partir desse momento, ele passa a ser existente e utilizável em qualquer momento do programa. Mais uma vez, o alerta. Cuidado! Não façam isso o tempo inteiro, somente se fizer sentido. Na dúvida, é melhor você fazer isso aqui, ó. Vamos apagar novamente o y. Se eu preciso de uma variável do lado de fora, com aquele nome, às vezes, ao invés de eu declarar como global, é melhor eu voltar para esse contexto. Criei minha funçãozinha. Vamos lá, vamos fazer ele não existir novamente. Ó, aqui funcionou, tento imprimir ele, dá erro. Qual é a função? Qual é a melhor forma, gente? Põe um return e cria ele aqui fora. Ó, esse y que eu estou criando agora dessa forma aqui, aqui eu estou dizendo explicitamente para o Python que crie uma variável fora do escopo da função, ou seja, em um escopo que eu posso acessar aqui fora do meu programa principal.
e guarde o valor dessa operação. E aí, se eu rodar aqui, agora sim eu tenho um y, e esse y aqui, ele foi criado fora. Então, eu não misturo uma coisa com a outra. Por que essa importância? Isso aqui funciona? Funciona, e podem usar se fizer sentido. Estudem bastante aí na hora que você estiver criando, planejando o seu programa, para que você decida. Eu não vou conseguir dizer para você, vai ser necessário em tal situação e não vai ser necessário em outra. Você tem que entender o programa que você está fazendo, qual a variável você está criando, para que você está criando aquela variável, e aí sim você vai decidir se você vai usar isso aqui ou não. Mas se precisar, agora já sabe como fazer. Vejam outra situação aqui. Eu vou brincar aqui e chamar agora de um x inexistente. Eu vou ter uma variável fora do escopo da minha função. E aí vocês vão perceber um problema. Esse aqui é mais sério. Ó, def x inexistente. Vou rodar aqui. E aí eu vou pedir, ó, com o que a gente já aprendeu nas aulas sobre argumentos, criação de uma função. Lembrem-se aqui do que a gente viu desde o comecinho lá, ó, que eu vinha falando o seguinte, ó. Essa é a lógica padrão, ó. Eu tenho os argumentos da função. Eu pego esses argumentos, jogo para dentro da minha operação, faço qualquer tipo de processamento e aí pego o resultado e jogo para fora da minha função para que ele seja utilizado no programa. Esse é o fluxo tradicional de processamento de dados, mas também é o fluxo tradicional da criação de uma função e de sua execução. Agora, olhem para aqui, vocês viram também na minha declaração de que eu sempre declaro da seguinte forma, ó, o def, essa cláusula obrigatória, nome da função, depois os argumentos da função, pode ser 1, 2, 3, ou a quantidade que você quiser. Depois eu pego aqui e faço a minha operação, as operações da função. Dentro das minhas operações, eu posso utilizar esse argumento. Eu posso também criar, como vocês viram, variáveis aqui dentro da própria função. Então, posso, por exemplo, criar variável, usar variável, usar argumento. Vocês viram lá no começo, na primeira aula, se não viram isso aqui, voltem para a primeira aula, que tem muito fundamento nela do que a gente está utilizando aqui. Então, vocês perceberam que eu crio a função dessa forma, com essa sintaxe. Posso passar argumento, posso ter função sem argumento. Dentro aqui eu vou fazer as operações da função. O que são as operações da função? Eu posso criar uma variável aqui dentro do escopo local, eu posso usar aquela variável dentro do escopo local, eu posso usar argumentos nessas operações, posso brincar do jeito que eu quiser aqui. Agora, por que eu estou explicando tudo isso? Porque vejam como foi a criação dessa função. Vou rodá-la e a gente vai ver um erro, gente, agora, ó. E um erro que pode ser mais sem sentido. Se a pessoa vê aqui, olha, eu criei, Jânio, tá tudo bonitinho. Ó. Eu disse que o y recebe o x elevado ao quadrado, depois eu vou exibir o y, depois eu vou retornar o y. E agora eu vou rodar aqui, ó. Funcionou. Pô, que legal, Jânio, meu programa tá perfeitinho. Agora, digamos que você venha e faça isso aqui, ó. Vou apagar esses caras. Vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. E vou zerar tudo que eu tenho aqui, ó. Zerar o meu x, ó. Igual eu fiz ali em cima, o del y. Vou dar um del no y. Agora eu vou dar um del no x. Pronto, aqui, ó, vejam nesse lado aqui que meu mouse está circulando, na parte direita superior, que tudo sumiu ali, né? Se eu tentar acessar o meu x aqui, ó, o x não existe. Se eu tentar acessar o meu y não existe. Agora vamos testar esse programa aqui do jeito que ele está. Vou rodar tudo apertando F5. Agora vejam que ele deu um monte de erro aqui. Pô, Jânio, quando roda tudo de vez não funciona. Vamos rodar passo a passo novamente aqui, ó. Vou rodar esse cara. Então rodei, ó, eu tenho uma função chamada ali x inexistente. Eu posso, gente, para eu saber se uma função existe, eu posso fazer isso aqui, ó. Help x inexistente, ó. Tô chamando a minha funçãozinha e chamando a ajuda para ela. Pô, ó, a função existe, ó.
função tal, tal, a função é essa aqui, ela recebe um argumento A. Agora vou tentar rodar a função de novo. E Jane, e agora? Ele está dizendo aqui x inexistente, mas você não disse que eu posso criar aqui dentro da variável? Pode. Mas aonde eu criei o x? Ó, o x não foi criado em momento nenhum aqui. O x aqui eu estou usando, mas como é que eu uso uma coisa que não existe? Ah, Jane, mas você não disse que eu posso passar no argumento? Posso. Mas na primeira aula, volta novamente à primeira aula, eu disse, olha, se eu passo um argumento aqui, esse argumento, se eu estou dizendo aqui que na verdade eu quero elevar um número qualquer ao quadrado, que estaria ali sendo passado como argumento na função, se aqui o que eu quero é elevar 4 ao quadrado, eu não poderia ter x aqui, se aqui é a, aqui eu teria que dizer que é o a elevado ao quadrado. Se eu fizer isso, ó, vejam que agora vai funcionar. Ou eu poderia fazer o inverso. Tá bom, eu quero um x aqui, mas aqui tem que ser um x. Então, isso tem que estar harmonizado com isso. Eu falei sobre isso na primeira aula de funções e aqui a gente está mostrando na prática. Ó, os dois jeitos funcionaram. Agora, se eu declarei A, esse x ele não pode existir. Aí alguém pode me perguntar, Jânio, mas por que funcionou no código passado? Gente, esse é o erro mais complicado de ser identificado quando um programa é muito grande, gente. E é por isso que você não deve ficar trazendo função de variável de um lado para o outro e cuidar com os nomes das variáveis para que eles fiquem tudo contidos, cada um no seu quadrado. É para isso que serve isso aqui, gente, ó, que eu estava ensinando aqui desde a primeira aula, que é eu ter o meu programa principal separado das minhas funções. É para que cada lugar tenha seu contexto armazenadinho, guardadinho. Isso aqui, ele funcionou no anterior, no velho e famoso, quem é de TI já ouviu isso, ou já falou isso em algum momento. Quem não é, já ouviu o cara da TI, o cara da programação, do desenvolvimento, falando isso alguma vez. Pô, mas na hora que eu testei estava funcionando. Aí chega lá na máquina do usuário e não rodou. O pessoal às vezes brinca, mas é porque o usuário fez bobagem. Às vezes é o cara da TI, é o desenvolvedor que fez bobagem. Ele testou e antes de testar ele esqueceu de fazer isso que eu fiz, que foi zerar o ambiente. Olhem aqui, vou dar o erro de novo. Dá o erro não, dá o pretenso acerto. Ó. Vou criar esse x aqui. Aí aqui, ó, quando eu faço isso e rodo e ele dá certo, ele está dando certo porque na verdade eu tinha uma variável ali que aí sim, quando eu estou num programa, ele consegue aí dentro da variável, desculpa, dentro da função, ele consegue fazer essa leitura se eu já tenho aquilo no ambiente. Mas se o ambiente está zeradinho e eu não criei a variável aqui dentro, ela não existe, então ela não vai ser acionada. Isso não é que ele funcionou, pelo contrário, infelizmente isso é um erro de programação que eu cometi aqui. Você não pode ficar brincando desse jeito aqui com os nomes das variáveis exatamente para você garantir que tudo está no contexto certo, porque quando o usuário for rodar a primeira vez, aquela variável que está ali dentro, ela tem que ter sido criada aqui na função ou tem que ter sido recebida aqui. Eu não posso fazer um acesso desse jeito que eu fiz, porque eu posso gerar problema. Eu não consigo garantir que em algum momento do meu programa teria sido criada aquela variável x qualquer. Então, essa é um cuidado que você tem que ter. Qual é a forma de solução disso? É a que eu dei aqui. Ou você coloca as duas como A, ou você coloca as duas como X. Essa é a solução correta. Qual seria uma solução indevida? Seria que eu nem vou mostrar aqui, ó, solução. Não recomendo corrigir este caso, pois não é um erro. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou recomendando, é o seguinte, eu poderia vir com a brincadeira do global e criar aqui dentro do programa, em algum momento, uma variável global que seria acessada aqui dentro. Se eu criei isso, ela sempre seria acessível. Mas primeiro, que vocês viram que eu consigo acessar por um erro meu como programador, aquela variável mesmo que eu não declare aqui dentro em alguns contextos, mas só vai funcionar em um contexto sim e em outros não. Se eu declaro ela como global e crio ela antes de rodar o programa, ela vai funcionar sempre, mas isso não é
a solução. Por isso que eu não sugiro que seja corrigida. A solução real tem que ser nessa linha. Eu tenho que ter ela declarada aqui como argumento para eu poder utilizar ela aqui. Nunca devo utilizar aqui dentro variáveis que não tenham sido criadas aqui dentro da função, ou que não tenham sido recebidas como argumentos da função. Isso é uma boa prática que vai limitar ou reduzir a probabilidade de, por exemplo, você testar na sua máquina e funcionar e chegou lá no usuário final e não ter funcionado. Então, fechamos essa primeira parte aqui da aula de hoje, que é esse primeiro bloco da aula de hoje, que é a segunda parte desse grande aulão do módulo aqui de funções, de criação de funções no Python. Então, vamos lá para a outra parte dessa aula que eu disse que também é muito importante, que é o que a gente chama de documentação de ajuda ou de docstrings. Vamos ver primeiro um caso simples, uma função que eu estou dizendo que ela não tem uma ajuda personalizada. Vocês já viram aqui atrás que eu usei o help para chamar esse carinha aqui, vocês viram, ó, mesmo sem eu ter criado nada, ele trouxe aqui alguma coisinha ali. Aqui também, ó, vou criar uma função qualquer que calcula a área de um triângulo de base B, de altura H. Volta aí para matemática e geometria, né? Lá atrás, coisinha basicona, mas que é interessante aqui, ó. Aí eu posso usar essa função, brincar com ela, tal. Mas eu posso usar um help aqui. Digamos que eu quero saber o que é que essa função faz, como ela funciona. O help serve para isso. Então, mesmo funções que você mesmo tenha criado, o help vai te passar aqui, ó. Se eu ler aqui e eu sei como criar uma função no Python, eu vou saber que o nome da função é a área do triângulo, que eu recebo um argumento B e um argumento H. Mas, pô, que ajudinha marromeno, né? Vamos ver uma ajuda de uma função existente no Python, para a gente ver a diferença dela? Vamos pensar aqui numa função sum, função de soma, que é uma função legalzinha aí que é padrão no Python. Olha aqui que legal, ó. Ela retorna a soma de um valor iniciado, o valor default é 0, mais um iterable of numbers, mais um objeto iterável de números, né? Então aqui ele vai te dizendo aqui o que você pode fazer com aquela função. Ele fala os argumentos que você tem. Vamos ver uma outra função, sei lá, help print. A gente já viu o help print na aula passada. Ó, ele diz que é uma função embutida do Python. Ela diz que você tem que passar aqui um objeto que seja iterável. Ela diz que o início sempre é 0. Vai falar um monte de coisa ali sobre como você pode utilizar. Desculpa, eu estava olhando no de cima. Vamos olhar aqui por de baixo. Então ele mostra aqui os argumentos. Ele mostra que o separador é um espaço, que o finalzinho é um sinal de /n, que eu posso mandar um arquivo que por padrão é não. Então ele vai mostrar um monte de detalhezinho aqui. Legal, bonito isso. Agora vamos ver como a gente faz a nossa funçãozinha, criada ali com amor e carinho para os nossos usuários ou para nós mesmos. Pode ter uma coisa bonita como aquela. Você tem no Python o que chama de docstrings. Docstrings é a documentação por meio de cadeias de caracteres. O Python ele vai fazer, por padrão, isso aqui, ó, quando eu crio, vamos novamente para esse help aqui da área do triângulo. Ó, quando eu crio, por padrão, ele vai pegar aqui essa declaração, esse primeiro pedaço da declaração, e vai transformar na sua ajuda da tua função. Agora, se logo na sequência, aqui embaixo, eu vou fazer um mais simples, depois a gente vai para o de baixo ali, ó. Eu coloco alguma string, inclusive em alguns casos eu posso ter isso aqui, ó. Função calcula área do retângulo. Vamos ver o que ela acontece com isso aqui, ó. F9, rodei. E aí, por enquanto, ele não fez nada. Agora, vamos mudar isso aqui, ó. Isso aqui, eu falei para vocês alguns minutos atrás, que eu já estava fazendo de maneira implícita, sem falar para vocês, uma documentação de função. Isso aqui já é um tipo de documentação. Uma pessoa que conhece programação, ele sabe que isso é um comentário. Por isso que eu faço isso aqui, ó, o tempo inteiro nos nossos textos aqui, ó.
Eu saio fazendo, então, ó, escopo, a pessoa que está entendendo que lê meu programa, por mais que seja um material de aula, mas isso é um programa. Então a pessoa, eu faço isso para que a pessoa que leia saiba, ó, esse pedaço faz isso. Isso aqui é a segunda parte. Isso aqui, ó, aconteceu isso por tal motivo. Então essa é a primeira forma mais simples de documentação, que é você ir fazendo comentários nos blocos de código. E aí, a pessoa lendo o teu programa vai conseguir ver. Se eu chamar o help, ele vai continuar aqui, ó, do mesmo jeito. Agora, se eu faço desse jeitinho que está embaixo aqui, ó, que é colocar, ao invés de como um comentário, eu colocar entre aspas um conteúdo, ele vai entender que isso aqui é o que a gente chama de uma docstring. É uma string ou um texto de documentação da minha função. Então ela serve também, quem estiver lendo, ó, vai ler, ó, eu sei que essa função calcular é do retângulo, eu sei que os parâmetros que eu estou vendo ali, B e H, o B é para ser um inteiro ou um float, e que ele é a base, ou seja, a base do retângulo. O H também é um inteiro ou um float, é a altura do retângulo. Eu sei que ele tem um retorno, e que o retorno é do valor A, que significa ali a área do retângulo. Vamos rodar aqui novamente. Agora vamos dar o help aqui. E vejam que agora sim, ó, a magia aconteceu. Todo aquele textozinho, ó, ele começou do mesmo jeito que ele começou na de cima. Ele vai sempre copiar esse primeiro pedaço. Depois aqui ele colocou o texto que você criou. Então aqui, essa é a documentação, ou esta é a documentação da nossa função. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Eu poderia, por exemplo, Jane, eu coloquei base, mas base de quê? Então eu posso botar base do retângulo, altura do retângulo. Aí atualizo aqui, rodo novamente e vejam que agora, ó, a minha função atualizou aqui. Então, o texto que você quiser, com a formatação que você quiser, você pode sair fazendo. Vamos brincar com uma dessas aqui de cima. Novo salário, ó. Função calcula, ou realiza atualização do valor do salário. Vamos fazer um help nela. Help novo salário. E aí tá aqui. Aquele jeito que eu coloquei ali, ó, de dar um enter aqui, um enter aqui, é só para ficar mais bonitinho, mas assim, aquilo não precisa. Vejam que do jeito que eu fizer ele vai aceitar. Mas vamos aqui então, ó. Ela tem como argumentos salário, que é do tipo float, e ela tem taxa, que é do tipo float. Vamos atualizar e repetir o help. E aí ele vai colocando, salário do empregado, taxa decimal a ser usada na atualização. Aí eu posso botar aqui, ó, retorno. Esses espaços aqui, eles não são obrigatórios, mas é um padrão de escrita que fica mais bonitinho e que dá para entender melhor. O pipe ele traz para você automaticamente o espaço, né? Você não é obrigado a utilizar, mas usando vai ficar mais fácil a leitura. Então, retorno, ele vai retornar aumento, que é um valor em float, valor do aumento do salário. E aqui, novo, também float, valor ou novo valor de salário. E aí posso rodar o help novamente. E aqui, gente, o céu é o limite. É claro, não adianta você, em uma função simples, sair colocando uma documentação gigantesca. Mas isso aqui é uma forma que você tanto vai poder permitir que a pessoa leia aqui, como se você cria um programa mais complexo. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que a gente está aqui, ó,
Passamos pela abordagem mais simples, que vocês estão vendo desde o começo do curso. Da metade para frente, a gente começou a ir para o primeiro grau de simplificação, que são as estruturas de repetição. Vimos algumas aulas atrás. Chegamos hoje, com essas últimas aulas, hoje não, já desde a aula passada, no segundo grau de simplificação, que são as funções para reaproveitamento de ações comuns. Depois eu falei que a gente tem o que seria o terceiro grau de simplificação, que são módulos e microserviços. Quando você vai criar uma função individual, pequenas funções, pode ser que a leitura ali direta vai resolver. Se você faz então ainda as boas práticas de nomes que eu ensinei para vocês lá na segunda ou terceira aula, vai melhorar ainda mais. Agora, se você começa a fazer um programa muito grande, ou mesmo você cria módulos, o que são módulos aqui, gente? Mesmo que eu não vá ensinar vocês a fazer no escopo desse curso, mas módulo seria você criar um código maior com uma série de funções que fazem um sentido entre si e que podem ser utilizadas. A gente aprendeu lá atrás, por exemplo, que eu posso fazer isso aqui, import numpy. Ou que eu posso ainda usar um apelidozinho como np. E vou dar um F9 aqui. E aí eu posso, por exemplo, criar aqui, np. Deixa eu ver aqui, sqrt. O sqrt, ele calcula o square root, né? Esse sqrt é a abreviação de square root, que seria ali raiz quadrada. Então, por exemplo, eu posso calcular a raiz quadrada de 25. Aí eu quero saber o que esse sqrt faz, eu venho e faço isso aqui, help np sqrt. E aqui ele me dá toda a documentaçãozinha ali da função sqrt. O que existe na prática no NumPy, o NumPy é como se ele fosse isso aqui, gente. Vou agora criar o nosso NumPy. def sqrt número return número elevado, desculpa, aí não é, tudo bem, vai lá, elevado a meio. Jane, que maluquice é essa que você está fazendo? Não era para calcular a raiz quadrada? Ok, mas é porque a raiz quadrada de um número pode ser obtido também dessa forma. Aquele número elevado a meio é exatamente igual à raiz quadrada daquele número. Aí digamos que eu faço isso aqui, Aí aqui fora eu venho lá, sqrt de 25. Opa. Deixa eu ver se eu sqrt. Acho que eu digitei errado ali. sqrt. sqrt de 25, Ops. Fiz alguma bobagem. Vamos lá, que vai dar certo. Fé no Python. Aqui, gente. Lembra, por que deu errado isso aqui? Isso aqui é pegadinha. Não foi de propósito não, mas isso aqui a gente aprendeu lá na aula de operações matemáticas. Se eu tenho aqui sem parênteses, qual é a ordem de resolução? Ele faria primeiro isso aqui, número elevado a 1. Depois ele pega, aí sim é que ele pegaria isso aqui, ou seja, 25 elevado a 1, aí depois dá 25, aí ele pega 25 sobre 2, por isso que na operação de cima aqui que estava errado, ele deu 12,5, tá bem? Quando eu juntei aqui, fiz a correção, agora ele primeiro resolve o parêntese, depois ele vem para cá, então agora sim ele está corretinho. E aí vejam que ele trouxe para mim um sqrt de 25. Mas o que isso tem a ver, gente? Isso aqui é a parte bônus da aula de hoje. Não vou ensinar o detalhe dos módulos, mas isso aqui, vocês já aprenderam a criar funções de vários tipos, com um argumento, com mais de um argumento. Vocês já aprenderam a diferença de escopo de função, de escopo de variável interna, escopo global.
vocês já aprenderam a fazer documentação de uma função. Um módulo, basicamente, seria um arquivo.py que eu tenho eu não vou falar uma palavra não, perdoem, gente. Que você tem diversas operações, diversas funções lá dentro. Ó, def sum, eu vou botar um sum bem fraquinho aqui, gente, que é igual a mais B. Aí depois eu tenho lá, sei lá, def, uma outra função qualquer, pot, que é igual a número, que recebe o argumento número, e que ele retorna. Ops, esse aqui sempre tem que ter o retorno, gente. Lembrem-se aqui. Como eu estou fazendo funções simples, que ele vai retornar número elevado a 2. Aí se eu somo, desculpa, se eu salvei esse arquivo aqui eu não estou executando nada. Um arquivo que ele só tem funções dentro dele, que é um arquivo.py. Eu posso salvar ele com o nome, por exemplo, NumPy, e aí eu venho ele aqui e eu importo ele como NumPy. Então, o que o NumPy é, na prática, é claro que tem muita complexidade, estou simplificando demais, mas o que o NumPy é um arquivo.py gigante que tem toda a inteligência matemática ali guardada dentro dela, por meio de funções que foram programadas por alguém. E dentro dela, cada uma dessas funções que nós conseguimos chamar aqui, que é o sqrt, eu posso ter aqui o np.min, eu posso ter o np.std, então eu vou ter várias funções aqui que ele vai realizar cálculos matemáticos, cálculos numéricos em Python, e que vai, na verdade, cada uma delas chamar uma brincadeirinha dessa. Então, o que a gente teria de módulos dentro do Python, apesar de vocês, é claro, nem todo mundo vai ter a capacidade ou conhecimento para criar uma biblioteca gigantesca. Mas, uma vez que você pensou em um determinado assunto, criou um conjunto de funções, documentou ele bonitinho, salvou no arquivo.py, você consegue importá-lo para um programa seu. Eu vou fazer isso aqui, bônus mesmo aqui, módulo. Vou chamar de módulo.py. Aí eu vou vir aqui dentro do meu programa, deixa eu ver aqui se eu estou no local certinho. Estou, eu estou dentro de fundamentos aqui. Então, ó, se eu fizer aqui agora, ó, o import módulo, vamos ver o que vai acontecer. Caramba, Jânio, ele conseguiu importar. Aí vamos ver agora se eu fizer aqui, ó, sum. Eu fiz uma bobagem aqui. Nunca faça isso que eu fiz, gente. Porque, ó, eu peguei uma função que já existe. Se eu fizer o sum aqui desse jeito, ó, ele está me trazendo o sum geral. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, módulo.sum, aí ele está me trazendo a função sum do módulo. Aí eu venho aqui, por exemplo, boto 2 e 2. E roda aqui, ó. Olha lá que beleza. Vem aqui, ó, módulo.sqrt. E boto aqui, sei lá, raiz quadrada de 16. E ele fez. Percebem? Então tem mais coisa, mas fica aí como um bônus extra aí. Então quem chegou até esse momentinho do vídeo ganhou. Olha, a gente combinou que iríamos parar, ó, alguns minutos atrás. Nós iríamos parar aqui, ó, na documentação. Então aprendemos a documentação, mas ganhamos de brinde aí um pedaço de uma aula de como criar um módulo. Isso também eu sei que mesmo em cursos aí que a gente tem por aí, alguns pagos inclusive, não ensinam a criação de módulos. Eu posso dizer que ensinei tudo de criação de módulo? Não posso, mas o basicão vocês agora já sabem, e sabem que o que vocês aprenderam até essa aula já é uma base muito boa para chegar no próximo nível aqui, que é o de simplificação por meio de módulos e microserviços. Próxima aula vem por aí, terceira parte, vamos por enquanto parar. E com a terceira parte a gente vai finalizar juntando tudo isso que a gente aprendeu nas duas primeiras aulas sobre funções,
em um exercício prático muito legal, trazendo uso de bibliotecas, trazendo criação de programas aqui com essa lógica que a gente vinha discutindo o tempo inteiro, de programas que juntam tudo aqui em diversas funções. Então aproveitem, daqui a pouquinho, daqui a uma semana mais ou menos, vai estar disponível essa última aula. E aí, pessoal, muita coisa? Gostaram do bônus que eu disse que iria dar? Vocês viram ali que, mais uma vez, o professor Jânio não segue 100% do script, mas o script funciona se você seguir 100% do que eu ensino, tá bom? Normalmente vai ser isso aí que vai acontecer. Então a gente só falta uma aula para a gente finalizar o nosso estudo de funções do Python. Perceberam que nessa reta final eu não estou querendo largar a mão da turma, não, gente. Estou gostando muito do conteúdo que a gente conseguiu criar aí nesse mais ou menos um ano de estudo e de geração de conteúdo. Estamos indo para a reta final. Essas aulas de funções ficaram longas, mas de propósito eu quero dar assim, o máximo de conteúdo possível para que realmente vocês consigam criar coisas interessantes de uso prático no dia a dia de vocês. O bate-cinto ali está ficando cada vez mais robusto. Daqui a pouco vai ter que transformar ele no bate-móvel, porque o cinto não vai caber todas as ferramentas que estamos aproveitando e aprendendo aqui no curso. Então, se não fez ainda, deixa o comentário, deixa o like no vídeo, faz a sua inscrição, porque isso ajuda com certeza aí a incentivar a nossa continuidade. Um abraço.